Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 14 de novembro de 2025. E a noite de hoje foi mais uma noite de pesados ataques, tanto da Rússia contra o território da Ucrânia, mas também da Ucrânia contra o território da Rússia. Mas vamos primeiro começar com os ataques que foram feitos por parte da Rússia. E já tivemos um mapa publicado pelas fontes pró-ucranianas a mostrar as rotas dos drones do tipo Geran que a Rússia usou, mas também de alguns mísseis, incluindo mísseis calibre e, de acordo com esta fonte pró-ucraniana, também mísseis do tipo Kinzhal foram utilizados. E vemos que a maior parte das explosões deu-se na cidade de Kiev e outras deram-se ali ao longo da linha da frente de combate mais próxima da região de Pokrovsk e de Zaporizhia. E depois também tivemos um relatório publicado pelas Forças de Defesa Antiaérea ucranianas a referir que os russos utilizaram um total de 449 meios aéreos. E os ucranianos referem que eles conseguiram abater 405 de 430 drones do tipo Shahed ou Geran. Também referem que conseguiram abater 2 de 7 mísseis hipersónicos do tipo Kinjal e alguns mísseis do tipo Iskander. E também os ucranianos referem que um míssil hipersónico do tipo Zircon foi utilizado pela Rússia, mas os ucranianos não conseguiram abatê-lo. E já tivemos algumas imagens de explosões registadas aqui ao longo da Ucrânia. Por exemplo, aqui na área de Sumy foi o suposto local onde o míssil Zircon da Rússia atingiu e temos aqui a explosão registada neste local. Já em Kiev também tivemos não só algumas imagens, mas também principalmente dados de satélites da NASA que registaram incêndios naquelas localizações. E, portanto, algumas infraestruturas relacionadas ao setor energético foram atingidas, mas também, segundo as fontes da Rússia, indústrias militares também foram atingidas durante o ataque. E se me perguntarem o que é que eu acho que a Rússia atingiu neste local, ou o que tentou pelo menos atacar, eu considero que foram defesas antiaéreas, porque para utilizar uma quantidade de 6 mísseis hipersónicos de tipo Kinzhal é necessário mesmo atacar algo bastante importante. E nós ainda ontem tivemos uma entrevista do secretário de Estado dos Estados Unidos da América, o Marco Rubio, a referir que os sistemas que os Estados Unidos fornecem à Ucrânia, nomeadamente os sistemas de defesa antiaérea, são destruídos passado 1 ou 2 semanas. E portanto eu acho que esta noite foi mais uma noite na qual a Rússia atacou sistemas de defesa antiaérea. Mas para já não tivemos nada que confirmasse isso aqui na Ucrânia. Já a Ucrânia também efetuou um ataque com drones em profundidade em direção a Moscovo, mas não tivemos nenhuma explosão registada aqui do norte da Rússia, mas aqui mais do sul, em Novorossiysk, tivemos os ucranianos a utilizar os mísseis do tipo Neptune. E tivemos aqui já um vídeo publicado pelas fontes pró-ucranianas a mostrar o lançamento de um destes mísseis. E depois tivemos uma explosão registada na cidade de Novorossiysk, nesta localização aqui, onde podemos ver a explosão que foi gerada do ataque ucraniano. E a partir deste vídeo nós podemos ver que muito provavelmente uma defesa antiaérea, como a S-300 ou a S-400, foi atingida. E quando eu refiro defesa antiaérea, refiro-me ao seu lançador. Mas vamos agora avançar e vamos discutir os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas e vamos começar pela direção de Zaporizhia, onde os russos prosseguem a sua ofensiva, e também tivemos mais avanços registados. Por exemplo, aqui da porção mais ao sul, em direção a Guliáipolha, já tivemos a confirmação de fontes pró-ucranianas, inclusivamente a fonte Deep State, que referiu que os russos conquistaram totalmente as vilas de Yablukove e de Rivnopilha. Mas para já não tivemos essa confirmação por parte dos russos, mas é muito provável que isto tenha acontecido, mas como não tivemos confirmação visual destes avanços, não ajustámos o mapa. E além disso, algumas fontes, inclusivamente fontes neutras, referem mais avanços por parte da Rússia a sul da vila de Danilivka. E eu vou relembrar que ainda durante o dia de ontem tivemos os russos a publicar algumas imagens e vídeos a mostrar como eles estavam a conquistar totalmente a vila de Danilivka. E tivemos depois no vídeo, como é habitual, imagens dos russos a erguer as suas bandeiras, como podemos ver aqui.
Só que ainda durante o dia de hoje tivemos a confirmação que os russos conquistaram totalmente a vila de Oristópole, que fica ao sul da cidade de Veliko-Mikhailivka. Nós já tivemos relatos de várias fontes a indicar estes avanços no mapa por parte da Rússia, mas para já não tínhamos recebido nenhuma confirmação visual e durante as últimas horas os russos publicaram este vídeo no qual estavam a mostrar primeiramente como eles estavam a bombardear as posições ucranianas com artilharia, com drones, mas também utilizando algumas bombas do tipo FAB, e depois os russos avançaram com a infantaria e conquistaram algumas posições. E no fim deste vídeo podemos ver como alguns soldados russos ergueram as suas bandeiras. E temos aqui estas imagens que confirmam estes avanços por parte da Rússia. Portanto, a Rússia já tem umas posições estáveis aqui ao sul do rio que divide a vila de Oristópole e a cidade de Veliko-Mikhailivka, que é precisamente este rio que passa nesta zona. E muito provavelmente já nas próximas horas os russos vão tentar estabelecer as suas primeiras posições nas primeiras casas que se situam a norte deste rio. E portanto, com estes ataques a Rússia já está a preparar as posições ucranianas e tivemos aqui alguns vídeos de ataques com bombas do tipo FAB. Mas antes de continuarmos para a direção de Pokrovsk, eu queria analisar mais um pouco a situação aqui em Zaporizhia e como a defesa ucraniana está organizada neste momento. E para hoje temos duas linhas defensivas ucranianas, uma que começa ou que começava nas posições que já são controladas aqui pela Rússia e que depois continua e que passa aqui pelo sul da cidade de Guliai-Polya e que continua depois em direção à cidade de Orikhiv e depois em direção à vila de Shakhove. E logo em seguida temos a segunda linha defensiva ucraniana que começa precisamente ao longo aqui das vilas de Andriivka e Bratske e que vai depois para sul, passando pela vila de Dobropilha, a norte da cidade de Guliai-Polya e que vai depois pelas vilas que se situam nesta localização do mapa. Vindo aqui mais uma vez em direção ao oeste, terminando na vila de Malo-Kateryivka. E de acordo com esta configuração, já há 2 ou 3 meses atrás eu tinha analisado a ofensiva por parte dos russos e eu referi que os russos inicialmente iam conquistar as cidades de Uspenivka e de Poltavka para depois terem a possibilidade de se deslocarem ao longo desta linha defensiva dos ucranianos. E é isto precisamente que está a acontecer neste momento, com os russos a tentar segurar as posições aqui ao norte e mais precisamente ao norte do rio ou dos lagos que se situam nesta zona. Portanto, esta é uma ótima posição defensiva, não só para os ucranianos como para os russos, mas de facto eu acho que é aqui que os russos vão parar numa primeira fase a sua ofensiva em direção à cidade de Guliai-Polya. Em seguida, temos aqui os russos a norte, que muito provavelmente vão tentar expandir o controlo sobre as vilas que se situam nesta região do mapa para depois entrarem na segunda linha defensiva dos ucranianos e eles, obviamente, vão querer aproveitar esta linha para se dirigirem para sul, como aconteceu ali na primeira linha defensiva. E portanto, é esta análise que eu faço aos próximos movimentos por parte das forças russas e vamos ver de facto se isto se cumpre. Mas aqui temos uma batalha a ser desenvolvida de forma interessante e bastante importante porque as últimas cidades fortificadas ucranianas, precisamente na direção de Dnipro, aqui mais a norte de Zaporizhia, são as cidades de Novopavlivka, de Gavrilivka e de Pokrovsk. E a seguir a estas cidades não existe mais nenhuma fortificação ucraniana, nenhuma cidade fortificada neste círculo aqui. E portanto, muito provavelmente poderemos esperar avanços ou tentativas de avanços por parte da Rússia mais a fundo do território ucraniano. E nós aqui já podemos ver que a seguinte cidade grande que se situa nesta direção é a cidade de Pavlograd. E poderemos já nos próximos meses começar a falar da batalha por esta cidade. Mas agora vamos em direção a Pokrovsk e ver o que tivemos de novo nas últimas 24 horas. E, mais especificamente, tivemos a confirmação por parte de não só fontes russas e das próprias forças russas, que a configuração do mapa neste momento está correta, mas também fontes ucranianas provaram que os russos dominam quase completamente a cidade de Pokrovsk. Mas vamos começar pela região mais a sul de Mirnograd.
e tivemos uma bandeira estabelecida por um soldado russo naquele complexo industrial. Nós podemos ver ali o soldado russo a remover a bandeira ucraniana e a colocar a bandeira russa e, portanto, este vídeo apenas confirma que a configuração do mapa neste território para o dia de hoje está correta. Mas também tivemos outro ataque ucraniano a ser efetuado num dos prédios que se localiza ali. Obviamente este vídeo pode ser facilmente geolocalizado no mapa e podemos ver neste vídeo como alguns edifícios e algumas posições russas foram atacadas. E portanto alguns destes episódios foram geolocalizados e um destes ataques ucranianos deu-se precisamente naquele edifício. E portanto temos a confirmação de que os russos têm um controle forte sobre aqueles territórios. E aqui está-se a desenvolver uma situação bastante complicada, porque com os russos a estabelecer o controlo sobre esta região de Pokrovsk aqui mais a leste desta cidade e estabelecendo o controlo sobre esta rede de fortificações e de trincheiras, sobra pouco espaço para os ucranianos poderem evacuar e abandonar estes territórios que se situam mais ao sul. Tivemos até uma confirmação, um vídeo gravado pelos russos a mostrar como um dos seus soldados estava a erguer a sua bandeira. Temos aqui esta imagem. E portanto os ucranianos que se situam aqui nestas fortificações e trincheiras aqui mais ao sul ficaram sem hipótese de evacuar sem sofrerem perdas enormes. Além disso, aqui da porção mais central, ou a norte de Pokrovsk, tivemos mais ataques realizados pelas forças ucranianas. E alguns destes vídeos obviamente são facilmente geolocalizados no mapa. Tivemos 3 ataques pelo menos que foram geolocalizados nestas posições aqui do mapa, onde está o símbolo do drone com o fundo azul. E portanto os ucranianos acabaram de provar que os russos controlam totalmente a cidade de Pokrovsk. Pode não ser totalmente, porque ainda resta aquele pedacinho de casas e de alguns edifícios mesmo na porção mais a norte desta cidade de Pokrovsk, mas podemos referir que de facto 95% de Pokrovsk já está nas mãos dos russos. E nos últimos dias houve bastante gente aqui nos comentários dos meus vídeos que referiu que o que eu digo aqui é mentira e que a situação em Pokrovsk está controlada pelos ucranianos. Mas pessoal, as próprias fontes ucranianas estão-nos a dar os vídeos de ataques às posições russas. Querem uma prova melhor que esta? Mas cada um escolhe a fonte que quer ver. O que eu refiro aqui nos meus vídeos são os factos, porque eu mostro sempre imagens quando refiro alguma coisa. E se quiserem ver propaganda, têm bastantes outros canais no YouTube. Contudo, o objetivo do canal, como os meus subscritores já sabem, é referir-vos e trazer-vos a verdade. E não é só falar, sem dar prova nenhuma, não, eu mostro imagens e refiro como a situação é. Mas, mesmo assim, eu não sei como muitas pessoas continuam a não acreditar na situação. Vamos continuar e mais algumas fontes, inclusivamente fontes neutras, referiram avanços russos em direção à vila de Grishnya. E com esta configuração do mapa nós podemos referir que a cidade de Pokrovsk já não foi só conquistada pelos russos, ou 95% conquistada pelos russos, como já se situa atrás da frente de combate neste momento. E segundo esta distância, já existem cerca de 3 km que separam a frente de combate e a cidade de Pokrovsk. Vamos agora em direção ao norte e daqui tivemos mais avanços registados no mapa. Pelo menos aqui ao norte de Charkov tivemos mais um ataque ucraniano que foi geolocalizado naquela posição do terreno. E tivemos aqui um soldado russo que foi atacado pelos drones ucranianos neste edifício, nesta casa, e que pode ser facilmente geolocalizado ali. E isto de facto mostra que o semicerco aos soldados ucranianos em Charkov está a apertar. Além disso, tivemos a confirmação por parte de fontes neutras que os russos avançaram nestes territórios. Eu vou só relembrar que ainda durante o dia de ontem, os ucranianos tentaram efetuar algumas ofensivas para cortar totalmente os russos que se situam aqui a norte e mais na porção a oeste da vila de Charkov. Contudo, com esta configuração do mapa e com os russos controlando este território aqui, obviamente já não poderemos estar a falar numa tentativa de cerco por parte dos ucranianos. Vamos avançar e agora vamos à direção de Konstantinivka, onde tivemos mais desenvolvimentos.
E nos últimos dias a Rússia tem vindo a melhorar as suas posições aqui ao longo da vila de Ivanopilha. Contudo, os ucranianos, para atrasar os russos, decidiram efetuar uma série de contra-ataques e de contraofensivas, especificamente nesta região do mapa. E segundo os vídeos que nós temos, os ucranianos conseguiram estabelecer o controle completo sobre esta rede de trincheiras que se situa aqui e até conseguiram entrar na aldeia de Pretchinha. E o vídeo do qual eu estou a falar é precisamente este, que mostra os drones russos a atacar os veículos ucranianos. E obviamente alguns destes episódios foram geolocalizados no mapa. Temos aqui até veículos armados ucranianos a serem atacados. E foram precisamente estes veículos que estavam a participar na contraofensiva ucraniana. Portanto, vamos ver como se vai desenvolver a situação nos próximos dias aqui, mas o objetivo dos ucranianos é precisamente atrasar os avanços dos russos em direção à cidade de Konstantinivka. Já de Konstantinivka, os russos também continuam com os seus ataques com drones FPV às posições de artilharia e até de alguns veículos ucranianos. Mas vamos continuar. E agora vamos à direção de Siversk e de Liman e segundo algumas fontes, inclusivamente fontes neutras, fontes pró-russas, mas também algumas fontes pró-ucranianas, a Rússia, depois de reagrupar as suas forças, continuou com uma ofensiva. E poderemos dizer que de facto a batalha por Siversk começou a intensificar-se, porque algumas fontes referem que tudo o que se encontra a leste desta linha vermelha já foi totalmente conquistado pelos russos. Contudo, não temos provas visuais disso. Aqui de Liman tivemos também algumas fontes a referir avanços por parte da Rússia, mais aqui para o sul, e a expandir a sua zona de operação, mas mais uma vez sem confirmação visual para isso. E portanto, de facto, os russos, após uma pausa operacional, retomaram as ofensivas e os ataques nesta direção. Já de Kupiansk não tivemos nenhum avanço confirmado no mapa, mas tivemos apenas um vídeo publicado desta direção, que foi um vídeo dos russos, no qual eles mostram como estavam a atacar algumas forças ucranianas que estavam a tentar abandonar as suas posições da cidade de Kupiansk. Tivemos este vídeo. Não vamos vê-lo até ao fim porque é mais do mesmo. Mas realmente os ucranianos até têm dificuldade para abandonar estas posições e conseguir evacuar esta cidade. Mas vamos ver como a situação se vai desenvolver nos próximos dias. Aqui de Kharkiv também tivemos algumas fontes a referir mais avanços por parte dos russos e nos últimos dias supostamente os russos expandiram os territórios sob seu controle nesta porção do mapa. Portanto, o próximo alvo dos russos será a vila ou aldeia de Dvorichansk e já de Vovchansk não tivemos nada de novo, nenhum avanço no mapa confirmado. E para hoje é tudo, são estas as principais atualizações que eu vos trago. E se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E caso queiram apoiar mais o meu trabalho, considerem em se tornar membros do canal. E finalmente relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.